Então, nós vamos corrigir agora os exercícios propostos na aula anterior sobre o estudo dos gases. A primeira questão é a questão 83. Retirando os dados do problema, nós temos pressão inicial, uma atmosfera, temperatura inicial 27 graus Celsius. Lembre que sempre você tem que fazer essa conversão para Kelvin. Então, você vai somar mais 273, que dá 300 Kelvin. A pressão final é de 10 atmosferas, pede então a temperatura final desse gás, tá? Nesse caso, não foi dado no problema o volume, então isso quer dizer que ele se mantém constante, tá bom? Então, pela lei geral, você pode eliminar a grandeza que se mantiver constante. Resta trabalhar a pressão sobre a temperatura no estado inicial e a pressão e a temperatura no estado final. Fazendo essa substituição, nós temos pressão inicial 1, temperatura inicial 300, pressão final 10, temperatura final que nós estamos tentando encontrar. Fazendo um produto do meio pelos extremos, eu tenho 1 vezes T2, T2, 300 vezes 10, 3.000 Kelvin. E como as opções de resposta estão em Celsius, então você vai voltar e converter essa temperatura em Celsius. Tira menos 273 e eu tenho 2.727 graus Celsius. Então, a nossa alternativa é a alternativa C, dessa primeira questão. Já a questão 87 traz como os dados temperatura inicial 27 graus Celsius, convertendo para Kelvin eu tenho 300, volume inicial 2 litros, volume final 3 litros. O próprio enunciado do problema diz que a pressão ela se mantém constante, ou seja, a pressão inicial é igual à pressão no estado final. Então, a transformação ela é chamada de isobárica, quando a pressão não se altera. O que pede na letra A? Que você calcule a temperatura final. Então, como a transformação é isobárica, você vai trabalhar com a função da transformação isobárica. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. O volume inicial é 2 litros, a temperatura inicial 300 Kelvin, o volume final é 3, falta a temperatura final. Fazendo o meio pelos extremos, eu tenho 2 vezes T2, 2T2 e 300 vezes 3, 900. A temperatura final será os 900 dividido por 2, que será de 450 Kelvin. Se eu quiser essa temperatura em Celsius, eu retiro desse valor os 273. Fazendo isso, restam 177 graus Celsius. A letra B pede o gráfico dessa transformação, tá? Então, será o volume versus a temperatura. Temperatura no eixo das abscissas, aqui eu adotei essa temperatura em Kelvin, mas você também pode adotar em Celsius. E o eixo dos volumes nas ordenadas, tá? Os volumes estão dados em litros. Para a temperatura inicial T1 de 300 Kelvin, eu tenho um volume V1 de 2 litros. Quando a temperatura subir no estado final para 450 Kelvin, o meu volume aumenta para 3 litros. Tá? Lembre, então, que o gráfico da transformação isobárica é uma reta linear, tá? E que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta, tá certo? O exercício 92 traz como dados volume inicial 8 litros, traz também que a temperatura do estado inicial para o estado final é constante, é de 27 graus Celsius, ou seja, a transformação é isotérmica. A pressão inicial é de 0,4 atmosferas e o volume final 1,6 litros. Pede, nesse caso, a pressão final do gás. Então, como é isotérmica, você vai trabalhar com pressão e volume inversamente proporcionais. Pressão inicial 0,4, volume inicial 8, pressão final nós não sabemos, volume final 1,6. Multiplicando aqui eu tenho 1,6 vezes P2, 1,6 P2 e 0,4 vezes 8, 3,2. Fazendo a divisão de 3,2 por 1,6, eu tenho pressão final 2 atmosferas. Já a questão 100 traz dados relacionando com o número de mols, tá? Então, o número de moléculas 3,
o volume 4,1 litros, a temperatura é 127 graus Celsius, convertendo para Kelvin eu tenho 400 Kelvin, e a constante universal dos gases 0,082. Pede-se na letra A a pressão, tá bom? Então, nós vamos utilizar a equação de Kleiber, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Pressão nós não temos, volume 4,1, número de mols 3, R 0,082 e a temperatura em Kelvin 400. 4,1 vezes P, 4,1P, e fazendo essa multiplicação aqui eu tenho 98,4. Logo, a pressão será 98,4 dividido por 4,1. E a pressão, nesse caso, será de 24 atmosferas. Já a letra B pede a massa do gás dada a massa molar, que é de 2 gramas, tá bom? Então, você vai utilizar a equação N é igual a massa sobre a massa molar. O número de mols é 3, a massa nós estamos procurando e a massa molar é 2. Fazendo um meio pelos extremos, eu tenho M igual a 3 vezes 2, 6 gramas. A letra C pede o número de moléculas existentes. Nesse caso, eu vou utilizar o número de Avogadro, que é o número de partículas de um mol. Aproximadamente 6, vezes 10 elevado à 23ª. Então, o número de moléculas será o número de mols desse gás vezes o número de Avogadro. É 3 o número de mols e o Avogadro nós temos aqui o valor. Fazendo a multiplicação, eu tenho 18,066 vezes a base 10 elevado à 23ª. E vou andar mais uma casa para colocar esse número em notação científica. Da direita para a esquerda, essa casa é positiva. Então, vai ficar aproximadamente 1,8 vezes 10 com mais 1. Então, eu tenho 24ª potência. Então, esse é o valor do número de moléculas encontradas aí, tá bom? A nossa última questão é a questão 108 proposta. Os dados traz a massa molar 32 gramas, o volume de 2 litros, a pressão de 1,5 atm, a temperatura de 20 graus transformada em Kelvin 293 Kelvin. Pede para você a temperatura final na letra A. Então, nesse caso, você vai utilizar a equação geral dos gases. Por quê? Porque nós não temos variação nesse caso. A pressão inicial é 1,5, o volume inicial é 2, a temperatura inicial 293. Nós temos a pressão evoluindo para 2 atmosferas, o volume aumentando para 3 litros, falta então apenas a temperatura final. Fazendo essa multiplicação de 1,5 vezes 2, eu tenho 3 sobre 293 e 2 vezes 3, 6 sobre a temperatura T2. Meio pelos extremos, 3 vezes T2, 3T2, 293 vezes 6, 1758. Dividindo isso por 3, eu tenho temperatura final 586 Kelvin, ou se eu quiser em Celsius, tiro os 273, tenho 313 graus Celsius. A letra B pede a massa do gás. Para encontrar essa massa do gás, eu preciso do número de mols. Então, eu vou utilizar a equação dos gases, tá? No caso, a equação de Kleiber. Pressão no estado inicial, 1,5. Volume inicial, 2. Número de mols eu não tenho. Constante dos gases, 0,082. Temperatura inicial em Kelvin, 293. 1,5 vezes 2 é 3. E essa multiplicação aqui eu tenho 24,026 vezes o número de mols. Isolando N, eu tenho 3 dividido por 24,026. Fazendo essa divisão e aproximando essa divisão, eu tenho 0,125 mols. Com o número de mols, eu posso calcular a massa do gás. N é igual à massa do gás pela massa molar. N é 0,125. A massa eu não tenho, a massa molar é 32. Meio pelos extremos, então a massa será igual a essa multiplicação aqui, é igual a 4 gramas, tá certo? Espero ter ajudado, façam as correções todas direitinho, qualquer dúvida, entra em contato comigo no privado, tá bom? Boa aula, bom estudo.